Olá pessoal, estamos aí com mais um Jornadas Literárias e eu queria comentar com vocês rapidamente sobre alguns conselhos assim no começo da vida, né, de leituras. E existem pessoas que gostam dos livros por dois motivos, né? Ou pelo que eles carregam, né, com informação, narrativa e assim por diante, aquelas outras pessoas que gostam dos livros por causa do livro em si, né? Por causa do objeto em si, né? O material, a base, né? O livro. Geralmente, quem gosta de literatura, via de regra, gosta de ambas as coisas, né? Então, mesmo aqueles que estão diante de uma obra clássica e se tem uma interação, uma identificação com essa obra, desejam então ter essa obra numa base bonita, né? Ou seja, com uma capa dura, né? Com uma boa encadernação e assim por diante, uma diagramação de qualidade, parará, parará, parará. Bom, agora o grande ponto é o seguinte. Geralmente quando existe um encantamento, um deslumbramento, né, com esse universo dos livros, existe a tendência a você começar a gastar dinheiro em livros, certo? Em livros físicos. Hoje em dia, é claro, nós temos a opção dos e-books e assim por diante, mas essas opções hoje em dia, ainda que sejam bastante veiculadas, as pessoas elas busquem essas opções, na verdade, ainda, né, os leitores sempre querem ter pelo menos, né, vários volumes no livro físico. E as obras prediletas, né, o sujeito sempre vai querer ter alguma edição física dela. Né? A menos aqueles que são muito desprendidos e tem um completo desapego, buscam ter um completo desapego da base livro, né, em concreto. Pois bem, uma indicação que eu daria assim de maneira muito concreta é evite, realmente privilegie a formação de uma biblioteca física, já que você vai gastar, né, dinheiro e espaço na manutenção de livros, de obras que tenham comprovada perenidade, certo? E isso aqui eu não estou fazendo aquele discurso que eu já ouvi por aí, que eu acho ele meio impraticável, ou pelo menos menos factível e até mesmo desnecessário, de que a vida é muito curta para não ler somente coisas clássicas, certo? Até indico, existe um ótimo artigo, né, na verdade um ensaio de Ítalo Calvino falando sobre, né, por que ler os clássicos. E ele vai tentando trabalhar ali em diversos conceitos, né, o que é o clássico, o que compõe o clássico. Mas o fato simples é, a maioria das obras clássicas, tirando aquelas, como falou o professor Rodrigo Gurgel, né, na obra Esquecidos e Superestimados, tratando, né, de livros que às vezes, né, se dá uma ênfase enorme em autores que não são tão bons, né, e por outro lado temos alguns autores excelentes da nossa literatura que são completamente, né, esquecidos, né, e em outras obras semelhantes a essa que fazem essa análise. Então, tirando esses livros que muitas vezes nos colocam na obrigação de lê-los porque fazem parte da nossa literatura ou foram escritos, né, no local em que nascemos e ainda sobre um determinado aspecto crítico, certo? Ou seja, existe um certo viés crítico que nos propõe essas obras como verdadeiros clássicos e assim por diante. Mas falando daquelas obras que são lidas, né, por todos os homens de letras, de homens de literatura, nas mais diversas partes do mundo, certo? Essas obras que passam, né, pela vida literária dos vários autores e dos leitores importantes de diversos países, geralmente essas obras vão lhe conferir uma experiência literária de qualidade, certo? Algumas pessoas vão dizer assim, ah, Rodrigo, nem todo livro clássico vai me dar uma experiência literária, certo? Vai me dar prazer na leitura. Tá? E de fato, existem obras que não propriamente nos dão todo aquele prazer que nós buscamos, mas sem dúvida alguma ajudam a formar a nossa personalidade. Enquanto tantas outras, né, além de nos dar, né, muita matéria para refletir, para pensar e que nos preparam o espírito à disposição, certo? Ainda são obras muito prazerosas de serem lidas. Eu, quando fui me aproximar de Moby Dick, por exemplo, eu considerei assim, bah, lá vou eu, né, ler uma obra de literatura clássica, né, para riscar mais um nomezinho da minha lista, mas que vai me custar um abraço e uma perna para mim terminar. E aí me enganei redondamente, um livro gostosíssimo de ler e tudo mais, certo? Já ouvi outras narrativas dizendo para mim, não, o livro foi pesado para mim, isso acontece. Eu tenho um amigo meu que leu a História Sem Fim de Mireille Land, numa sentada, vamos chamar assim, enquanto eu levei, eu acho que um mês para lê-lo, mais ou menos. Então, tem livros que fecham conosco, livros que não fecham, obras que nós vamos remando durante muito tempo até nós concluirmos.
Mas o fato simples é que o investimento nos clássicos é um investimento muito mais seguro. Nesses tempos, onde nós temos a opção de ter os livros no formato digital, e muitas vezes até de forma gratuita, certo? Então, vale a pena pensar nisso, certo? E outra dica que pode ser bastante relevante para você é evitar comprar esses livros, principalmente para você que tem recursos limitados, certo? Comprar livros em livrarias, livros atuais, lançamentos, esse tipo de coisa, certo? Sempre vale a pena, se possível, ler uma versão desse livro pelo preço mais barato possível, porque a gente, estando, né, dentro de um certo universo literário incipiente, onde best-sellers ainda tem uma grande importância e tudo mais, acaba gastando um valor que daria para comprar num sebo, por exemplo, 2 ou até 3 livros clássicos, às vezes até com boas encadernações e assim por diante. Eu compro uma obra dessas, né, desses lançamentos que estão agora na moda, e aí acabo torrando meu dinheiro nisso e me decepciono com a leitura, e aquele livro ali vai servir simplesmente para ocupar lugar na minha estante, até que eu aceite que gastei um dinheiro que não tinha, e decida então vendê-lo, né, por um sexto ou menos que isso do valor num sebo qualquer, tá? Então esse é um grande ponto. Achar obras importantes e relevantes demanda primeiramente eu ter referências bacanas de pessoas que eu saiba que tenham boas leituras, certo? Então é sempre bom, se eu tenho alguém próximo a mim que pode me dar esse tipo de conselho, que eu busque conselho antes de sair gastando o meu dinheiro. E eu sei que existe aquele frenesi às vezes, dependendo do lançamento e tudo mais. Mas a aquisição de livros também é uma coisa que demanda conselho, certo? Ou seja, para eu não sair com um monte de lixo embaixo do braço e às vezes lixo que não sai barato, é importante que eu tenha uma referência, que eu busque alguém, mesmo que seja nos meios virtuais, que me ajude a aconselhar, né, acerca de que livros seriam interessantes eu ler. Quer dizer, se eu for procurar já dentro da internet, eu acho listas de clássicos e assim por diante, né? A coleção organizada, né, por Mortimer Adler, né, The Great Books, né, os grandes livros da civilização ocidental, por exemplo, certo, daria já uma boa lista acerca de grandes clássicos que se vale a pena ter, né, nos mais diversos gêneros, né, de escrita ou mesmo de conhecimento. Para quem quer uma orientação ainda mais concreta, eu recomendo muito vivamente esse livro, né, como ler livros, certo? Publicado pela Realizações, inclusive, eu não conheço outra edição no Brasil, aonde o Mortimer Adler, que é esse grande intelectual, certo, e um organizador, né, de várias iniciativas intelectuais relevantes no século XX, organizou ali não só um manual para uma leitura de melhor qualidade dos mais diversos gêneros de escrita, como também ali organizou uma lista, né, de obras, né, relevantes em cada campo. Então, interessante, essa obra é uma obra que eu recomendo, inclusive para orientar essa prática, né, de leitura. Também um outro livro interessante, A Arte de Ler, do mesmo autor, junto com ainda um outro, é mais ou menos uma entrevista, e os dois vão conversando, um bate-papo acerca, né, do que é a leitura, como é que é a dinâmica de ler, o que leva eu a ler o livro mais rápido, mais devagar, a questão das leituras e tudo mais. Então são duas obras que eu recomendo sobre essa questão de uma leitura qualitativa, porque algumas pessoas acabam aplicando, né, a sua vida de leitura mais ou menos os meus critérios, né, superficiais que eu uso para o meu entretenimento. Ou seja, se a minha literatura acabar sendo meramente uma forma de entretenimento, eu nunca vou ter um aprofundamento concreto, um aprofundamento verdadeiro, né, nos elementos da personalidade humana, da verdadeira antropologia, de uma antropologia sã, a partir das experiências humanas que a literatura me confere. Na verdade, eu vou estar sempre comendo, vamos dizer assim, aquela comida, um certo fast food literário, né, e que no final das contas não vai me dar verdadeiras matérias, verdadeiras bases para, por exemplo, né, ilustrar minha reflexão filosófica ou de qualquer outro campo do conhecimento, certo? Então, essa é a grande deixa, né? Ler somente clássicos não precisa ser necessariamente esse o caminho, né? Mas, para ter na minha estante, eu deveria investir em livros que eu tenha segurança de que eu vou querer, muito provavelmente, reler,
ou então que eu vou querer que pessoas que estejam em contato comigo sobre a minha custódia tenham acesso a eles, né? Ou seja, hoje em dia com espaço cada vez mais limitado, importante investir em boas obras, certo? E assim conseguir uma progressão verdadeira dentro, né, dessa forma de conhecimento que é a literatura, que verdadeiramente é uma forma de conhecimento, não deve ser para nós apenas uma forma de entretenimento, certo? Ficamos por aqui, até o próximo Jornadas Literárias.